Saúde os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma breve reflexão para os irmãos, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua alma. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É um texto que não precisava ser falado mais nada, mas vamos lá. Meus irmãos, nós vivemos um período complicado, um momento muito difícil, um momento de incertezas, de dúvidas, de crises, de grandes dificuldades. Um novo vírus foi instaurado, estabelecido, introduzido, e esse vírus ele causa medo, esse vírus ele causa desespero, esse vírus ele causa angústia, aflição. Esse vírus vai passar, só que ele vai deixar feridas. Esse vírus vai passar, mas ele vai deixar saudades. Saudades dele não, mas saudades das pessoas que se foram dele. É uma situação extremamente nova para nós, mas é algo que esse mundo já vivenciou, esse mundo já viveu. Lá atrás, no ano de 1347, houve uma doença que se espalhou por toda a humanidade, que foi a peste negra. Estima-se que cerca de 1/3 da população da Europa foi dizimada nessa peste, 25 milhões de pessoas. Hoje, o período que nós vivemos, a enfermidade atual, a peste atual, é o coronavírus, a pandemia, é o coronavírus, o Covid-19. Na última atualização que eu fiz no dia de hoje, foram mais de 942 mil casos confirmados no mundo com o coronavírus, sem contar ainda os que estão em análise. Desses 942 mil casos, mais de 47 mil mortes. Na Itália, morre aproximadamente de 800 pessoas por dia. Acordamos, ligamos a TV, 800 pessoas estão mortas na Itália. No Brasil, nós temos 7 mil casos confirmados, tirando os que ainda estão em análise, e desses 7 mil casos confirmados, mais de 250 mortes. Muitas mortes, mas além da morte, o prejuízo que ele nos traz é algo psicológico, que aflige a nossa alma. O desespero, ele se tornou um fator terrível. Brigas, contendas, falta de amor ao próximo, falta de pensar nas condições que o próximo pode enfrentar. Esses dias o desespero é tanto que esses dias eu abri a internet e tinha uma notícia que dizia que 1.200 presos seriam libertos do presídio, com medo que eles adquirissem essa doença.
O desespero tomou conta, o medo tomou conta. Os sintomas desse vírus terrível instaurado: febre, falta de ar, tosse, entre vários outros. Prevenção: lavar as mãos, não ter contato físico com as pessoas, um abraço nem pensar, um beijo no rosto nem pensar, um aperto de mão nem pensar. Limpar os narizes, tampar o nariz, usar máscara se possível, é também um fator de prevenção. Nós estamos vivendo uma situação terrível. Só que eu quero dizer para os irmãos que o maior vírus introduzido na nossa sociedade não se chama coronavírus. Que a maior epidemia que esse mundo já viu não é a peste negra, muito menos o Covid-19. Esse vírus que eu estou falando, que é o pior, que se aloja, ele é facilmente transmissível. Esse vírus, ele se aloja em nossos sentimentos, ele se aloja em nosso interior, e ele vai matando, irmãos. Esse vírus destrói sonhos, esse vírus destrói lares, esse vírus destrói famílias, esse vírus destrói casa, esse vírus destrói ministério, esse vírus destrói caráter. Esse vírus, o pior vírus que a sociedade pode enfrentar, não se chama Covid-19 ou coronavírus, se chama pecado. O pecado, ele se aloja no seu mais interior, ele destrói aquilo que você construiu, destrói o seu ministério, destrói o seu caráter, e ele é um vírus facilmente transmissível, viu, irmão? É um aperto de mão, está em pecado, é em um olhar, pecou, é no pensamento, está em pecado. Ele é um vírus, irmãos, que 800 pessoas por dia, como acontece na Itália, é pouco. Milhares e milhares todas as noites são infectados pelo pecado. E o interessante é que esse vírus, ele começou muito lá atrás, lá no Éden, quando Adão e Eva não respeitaram a ordem do Senhor e comeram do fruto que a serpente ofereceu. É um vírus que ele não respeita cargo. Ele é introduzido em presidente, é introduzido em ministro, em deputado, em incrédulo, em macumbeiro, em crente. Ele não respeita cargo. Ele pega pastor, ele pega membro, ele pega músico, e ele é um vírus que a cada momento que passa é mais debochado. Sabe por quê? Porque ele entrou na igreja, é músico tocando em pecado, é pregador pregando em pecado, é obreiro fazendo a obra do Senhor em pecado. Ele é um vírus que entrou e foi instaurado de uma forma em nossa sociedade que as pessoas não veem, as pessoas não observam, mas ele é facilmente transmissível. O coronavírus, nós sabemos a cura. O Covid-19, pode estudar, vai ser difícil achar. Dizem que o essencial é ficar em isolamento, em quarentena. Só que esse vírus do pecado, você pode ficar em quarentena, irmão. O seu pensamento te faz pecar, ele está instaurado. Não sabemos a cura do coronavírus, não sabemos a cura do Covid-19, mas o pecado, a cura já foi anunciada lá atrás. Vou te mostrar. Primeira vez que foi anunciada a cura do pecado, Gênesis 3,15. Viria a inimizade entre a mulher e a serpente. Viria um da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O vírus já foi, a cura desse vírus já foi anunciada. Quer ver? O maior anúncio da cura desse vírus. Quer ser curado do vírus do pecado? Quer ser curado do que esse mal faz na sua vida? João 1,29. Quando João Batista avista Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo. Coronavírus não sabemos a cura, Covid-19 não sabemos a cura, mas o pecado, a cura é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem erro, sem defeito. O sangue dele é a cura para o seu mal. Somos uma geração que fazemos de tudo para não pegar coronavírus, uma geração que critica decisões, que está na internet postando textinho, como pode liberar isso, não pensa no próximo, mas ninguém faz nada, ninguém faz nada contra o pecado, ninguém faz nada a favor do reino de Deus. Uma geração que reclama do coronavírus, mas o pecado já está instaurado.
O pecado já está estabelecido e ninguém faz nada. Só que eu quero dizer para você, ninguém pode fazer nada para o pecado. O coronavírus faz, para o pecado não faz. Mas a cura está aqui, a redenção está aqui, a libertação está aqui, a resposta está aqui. É a palavra de Deus, a cura para o seu pecado, a libertação para o seu pecado. Dias novos virão, histórias novas virão. Eu declaro sobre a sua vida que esse vírus vai sair no nome de Jesus, porque eis aqui nessa casa, na sua casa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, santo é o Senhor. Nós vivemos um momento em que as pessoas têm medo de dar a mão para o seu próximo. Tem que respeitar as mesmas normas, tudo bem. Que as pessoas estão com muito medo de abraçar o seu próximo. Só que, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos e eu termino aqui. Veio um que ele não teve medo de dar a mão para aquele que tinha aquele vírus do pecado. Porque esse vírus, o pecado, não entra nele. O pecado não tem poder sobre ele. Veio um que ele via alguém com esse vírus, ele dava a mão, e essa pessoa era curada. Cristo não era infectado, Cristo não pegava pecado. Sabe por quê ele não pega pecado? Porque ele transmite outra coisa, ele transmite virtude, ele transmite unção, ele transmite cura, ele transmite renovo, ele transmite paz, ele transmite mudança de história, ele transmite amor, ele é o amor. Ele veio, viveu entre esse período que o vírus estava estabelecido, e deu a mão ao pecador. E sabe o que acontecia quando ele dava a mão? Sabe o que acontecia quando ele abraçava o pecador? A cura. Ele tomava sobre si as transgressões. E como diz o texto que foi lido, pelas nossas transgressões foi moído, pelas suas pisaduras somos sarados. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Eu não sei em que situação você se encontra, meu amado. Eu não sei se o seu maior medo é o coronavírus. Mas eu quero dizer que o pecado, ele está introduzido. Ele está instaurado. Do coronavírus não sabemos a cura. Mas do pecado, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fique com essa palavra. O Senhor continua te esperando de braços abertos. Nesse momento você pode dobrar os seus joelhos e talvez se reconciliar, eu não sei. Mas esse vírus, o pecado, a cura está decretada. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.